Senhor, se você não tem cuidado, mas mais para os homens, né? Ainda bem que a minha esposa não está aqui, né? Mas se você tem oportunidade, Está sendo gravado. você tem a oportunidade de acabar aqui, né? Vai até o shopping, paga um almoço para a sua família, paga o McDonald's que seu filho quer e gosta, ou à noite, depois do culto, compra aquela pizza, né? E cuide da tua família, irmãos. Invista na tua família, nos teus filhos. O dia amanhã é o dia das crianças, né? Nós, cristãos, não comemora o dia da Aparecida, mas nós comemoramos o dia das crianças. Nós compramos armas, compramos espada, compramos carrinho, compramos bicicleta, compramos tablet, tudo isso para os nossos filhos. Agora, quantos dos irmãos compraram uma literatura evangélica para os seus filhos? Quantos irmãos que já deram uma Bíblia para os seus filhos? É impressionante, irmãos, como as pessoas vêm até a igreja aqui e nos pressiona. Filhos evangélicos. Ah, meu filho, ele precisa de uma Bíblia. É claro que a igreja nós podemos comprar uma Bíblia e dar para os irmãos, claro, com certeza. Mas será que o pai, cadê o pai, cadê a mãe desse filho de crente aqui que eu já vi brigando para ter uma Bíblia? E será que você não pode comprar uma Bíblia para o teu filho? Eu duvido se ele não tem um celular, duvido se ele não tem um tablet, mas que nós possamos investir em nossos filhos, em nossa família, irmãos, né? E isso Jó, ele fazia consigo. Ele tinha um testemunho bom, que quando seus filhos faziam lá o banquete, comemorava, né? Festejava, e ele lá ia lá, oferecia sacrifícios em prol dos seus filhos, fazendo, porventura meus filhos, ele pode ter blasfemado contra Deus, pode ter pecado, mas eu vou sacrificar. A Bíblia diz que ele levantava-se de madrugada. Quem sabe você não levanta de madrugada, ou quem sabe você, de manhã mesmo, você tem a oportunidade de orar por eles, ainda dormindo, ou à noite, vai lá, interceda por eles, ofereça sacrifício por eles, né? Diga-se de passagem, as pessoas só procuram o pastor, procuram os obreiros. Ó, meu filho, ele está assim, você tem que conversar com ele. Você que é o pai, irmão, você que é a mãe, você que é o sacerdote do seu lar, né? Não deixa o teu filho, não deixa a tua família com raiva do pastor, porque o pastor tem que tomar todas as decisões, né? O filho está ruim na escola, sobra para o pastor. O filho está ruim no namoro, sobra para o pastor. Mas você é o líder da tua casa, você é o sacerdote da tua casa. Isso, Jó, ele nos dá o exemplo que ele fazia consigo. O testemunho de Deus a respeito de Jó. A Bíblia, após descrever o caráter de Jó e o seu patrimônio, apresenta-nos um quadro singular e enigmático, segundo o qual o adversário comparece diante justamente com os demais filhos de Deus, como para prestar contas de suas andanças e vagações ao redor da terra. O texto afirma-nos que isto ocorreu e basta para nós crermos, né? Conforme diz em Colossenses capítulo 2 e 18, a Bíblia diz que não devemos esquecer, porém, de duas coisas importantes. Primeiro, que Deus é onipresente, ou seja, está presente em todos os lugares e que, portanto, já que o texto não diz que onde ele estivesse, não se tem dificuldade alguma que o diabo pudesse dialogar com o Senhor em qualquer lugar, que não era aquele lugar do qual expulso quando pecou, porque o segundo texto permite nos observar que foi a quem Deus que tomou a iniciativa do diálogo, e portanto essa aproximação a Deus se deu por vontade exclusiva do Senhor. A primeira mostra da soberania neste livro é que nos prova claramente, irmãos, o que? Que Deus, Ele é aquele que está ainda sentado sobre o alto e sublime trono. Foi Ele que permitiu que Satanás desse ali a prova sobre a vida de Jó. Então, minha irmã, meu irmão, não se preocupe, que Satanás ainda está nos limites sob o controle do Senhor. Quem sabe você está dizendo, eu não estou aguentando mais, mas o inimigo, ele só nos prova até onde Deus, ele dá o limite para ele, até onde ele diz, basta, hoje é o dia da tua vitória, hoje é o dia da tua bênção. Então, o Senhor, ele dá limite para Satanás. Quem sabe muitas das vezes ele vem provar, vem aí estar sobre as nossas vidas, nos angustiando, mas a nossa história, a nossa vitória, ela tem aí data para chegar, para o Senhor nos dar vitória e nos conceder o hino da vitória para que nós venhamos a cantar. O fato que o adversário apresentou-se diante de Deus, e o próprio Deus deu testemunho a respeito de Jó, dizendo ser ele sincero, reto, temente a Deus e desviava-se de mal. O testemunho a respeito de Jó ressalta que não havia semelhante a ele na face da terra. Isso mostra que o servo de Deus deve sempre se sobressair pelo seu caráter, diferenciado de um mundo pecaminoso.
né? É nesse sentido que Jesus afirmou que nós somos luz do mundo e sal da terra, né? Esse foi o testemunho que não foi a mulher de Jó que deu, não foi os seus filhos, não foi os seus amigos, não foi os outros patriarcas, mas foi o próprio Deus que deu testemunho a respeito de Jó, falando para o inimigo das nossas almas: tem visto Jó, que ele é um homem temente, um homem sincero, um homem que se desvia-se do mal, né? E que nós possamos ser luz no mundo, que nós possamos ser sal da terra, irmãos. E se nós fôssemos aqui analisar hoje, se Jesus Cristo estivesse nesse diálogo do inimigo das nossas almas com as nossas vidas, qual seria a resposta de Deus para o inimigo das nossas almas? Que nós possamos nos ater para essas perguntas, né? É claro que muitas vezes nós dizemos, não há um homem semelhante a Jó, mas que nós possamos querer chegar próximo a isso, querer nos assemelharmos ao patriarca Jó, né? Jó também, a Bíblia vai nos dizer, o texto vai nos dizer, a lição dizer que Jó é um pai de família exemplar. O cuidado de Jó para com seus filhos era sobretudo espiritual. Sendo um homem muito rico, Jó naturalmente cuidava das necessidades materiais de seus filhos e com grande opulência, a ponto de seus filhos terem cada um sua casa, terem servos a seu dispor e realizarem costumeiramente banquetes, vivendo assim regalamente como pessoas de grande poder aquisitivo que eram. No entanto, Jó não se limitava a providenciar a manutenção material de seus filhos, mas buscava santificá-los ao término do turno de cada banquete. Jó, ele deu riqueza para os seus filhos, deu casa para eles, deu servos. Mas apesar de tudo isso, Jó não deixava de orar, Jó não deixava de clamar, Jó não deixava de buscá-lo para os seus filhos santificar. Será que temos tido esta preocupação de buscar a santificação de nossos filhos? Hoje nós brigamos com os líderes dos conjuntos, mas vai comprar roupa de novo. Eu tenho 2 filhos, 3 filhos, eu vou gastar tudo isso, mas nós gastamos com viagem, gastamos com várias coisas e brigamos por santificar os nossos filhos. Para que jejuar, para que orar, para que estar todo esse tempo na casa do Senhor, né? Diga-se de passagem, irmãos, nós não precisamos nem questionar isso quando nós pais somos os exemplos. Quando nós pais somos exemplos que estamos santificando, estamos abraçando a causa com os nossos líderes, com o pastor, nós não precisamos falar para os nossos filhos ir para a igreja, buscar o Senhor. Eles mesmos vão ver os nossos exemplos. Mas isso, Jó, ele tinha um exemplo, ele dava o exemplo para os seus filhos, de orar, de buscar ao Senhor, né? A Bíblia diz um versículo muito interessante, em Apocalipse capítulo 22, versículo 11, vai nos dizer que aquele que é justo faça-se justiça ainda, e aquele que é santo santifique-se mais ainda, e aquele que é sujo suje-se mais ainda, né? Que nós possamos ficar com a parte de santo, de santificação, de santificar-se mais ainda, não de afundarmos mais ainda. Tomemos cuidado, irmãos, tomemos cuidado na nossa santificação, no nosso lar, na nossa casa com os nossos filhos. O salmista, ele diz que um abismo chama outro abismo. Tomamos cuidado que nós não possamos estar afundando o nosso lar, afundando o nosso relacionamento, e isso vai trazer consequências graves até mesmo dentro da igreja, dentro da sociedade, mas que nós possamos levar aos nossos filhos, orar por eles e clamar a eles, né? Em casa mesmo, eu sei que eu tenho um pastor aqui na igreja, tenho um pastor ministerial, tenho um pastor José Wellington, tenho amigos pastores, mas na minha casa tem um pastor lá, os seus filhos estão enfermos, eu pego o óleo, eu unjo eles. Aqui nós temos as restrições que não podemos ficar sem máscara tudo, mas na tua casa você é o líder, ora por ele, não precisa correr, o pastor ele mora lá perto lá para Barueri, lá do outro lado, né? Muitas vezes não tem tempo de estar aqui, o Ever, quem sabe, está trabalhando, está na casa dele, não tem tempo de estar aqui, mas você clama ao Senhor pelos seus filhos, ora pelos seus filhos, né? Isso é se você sabe orar, né? Nós temos um povo que sabe orar, glória a Deus por isso, né? Então, continue levando os seus filhos à adoração, né? E isso, irmãos, nós temos que vivenciar, ou temos vivenciado nos dias de hoje, conforme temos entrado na pandemia, o lockdown, e igrejas fechadas, só a base da internet, quando muitas pessoas acessavam a internet para cultuar a Deus conosco, mas muitos não entram nas redes sociais, e muitos até hoje não entram e estão por aí, né? Sem culto, sem um devocional, e isso
Jó, ele não ficava sem isso dentro do seu lar. Mas que Deus nos ajude, irmão, para transformar o nosso lar em um lugar de adoração. Que exemplo de Jó sirva nós de incentivo e estímulos para buscarmos a santificação de nossos lares e de nossos filhos em especial, né? Nós vemos aí em Copa do Mundo, nós colocamos bandeiras aí na fachada da nossa igreja. Não que isso seja errado. Final do ano está chegando, luzes de Natal, né? Poucas casas têm louvores louvando ao Senhor, né? E nós achamos graça de tudo. Crianças sim, as que estão crescendo já com aqueles gestos, né? As danças aí muitas vezes mundanas, os balançam, mas não tem hino nas nossas casas, nos nossos lares. Mas que isso, diante dessa lição que nós estamos aprendendo, seja mudado diante das nossas vidas, meus irmãos. Jó era um homem de oração, um homem de intercessão, um homem de sacrifícios. Jó dava prioridades nas coisas celestiais, a sua relação com Deus, apesar de ser um homem que com certeza, dada a sua riqueza, era ocupadíssimo, cheio de afazeres e de deveres, não só no cuidado do seu patrimônio, mas até mesmo na comunidade onde vivia, conforme inferimos do desenvolvimento do livro. Isto, porém, não impedia de servir a Deus e de buscá-lo de madrugada. Quantos de nós temos orado de madrugada? Quantos de nós temos colocado o nosso relacionamento com Deus em primeiro lugar? Se você não ora de madrugada, ora na primeira hora do dia, ora à tarde, ora à noite, mas não deixe de orar. O apóstolo Paulo diz para nós orarmos sem cessar, né? Diz o texto que Jó fazia isso continuamente, irmãos. Não deixe para orar quando não tiver mais jeito. Não deixe para orar quando os filhos estiverem nas drogas, quando estiver na prisão. Mas ore continuamente sobre o seu filho. Ore sobre ele, estimula ele, né? Temos buscado assim a Deus. Observação: Jó, como chefe de família, tinha um dever sacerdotal ou pastoral no que diz respeito aos seus familiares. Amém? Vamos lá até 10h15, mas eu quero encerrar e convidar os irmãos para a próxima aula, estar conosco, irmãos, para aprender mais um pouco da tua palavra. Os irmãos podem ficar em pé comigo, vamos citar o textual, irmãos, conforme a nossa lição, que está em Jó capítulo 1, versículo 1. Que os irmãos gravem isso diante de vocês. Diz assim, vamos lá? 1, 2, 3. Os irmãos acharam aí? Os que não têm revista, Jó 1 e 1. Vamos lá. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, e este homem era sincero, reto e temente a Deus, e desviava-se do mal. Vamos lá mais uma vez? Esse foi só ensaio. Agora, para valer, hein? Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, e este era homem sincero, reto, temente a Deus, e desviava-se do mal. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Amém. Damos graças a Deus por esta manhã maravilhosa, quando começamos a estudar um pouquinho sobre Jó, esse personagem que nos traz tantos exemplos, tantos ensinos maravilhosos. É muito gratificante estudar sobre a vida de Jó, porque nós recebemos muitas orientações e é de muito proveito esse estudo. Mas foi só uma pinceladazinha hoje, visto que nós temos também a Santa Ceia do Senhor, né? Vamos orar para agradecer por esse primeiro momento. Oremos, querido Deus, nosso Pai Celestial, damos-te graça, meu Senhor, por esse momento tão importante, Senhor, na Tua presença, estudando a Tua palavra, Senhor. Querido Deus, meu eterno Pai, continue, Senhor, nos abençoando, nos ajudando, ensinando-nos a cada dia, Senhor, a Tua palavra.
Pai de bondade, agora, Senhor, continua dando, Senhor, tua graça a cada um de nós. Na continuidade, Senhor, desse culto de Santa Ceia, Senhor, meu Deus, que seja tudo para a glória do teu santo e bendito nome. Querido Deus, nós te pedimos já agradecidos, certo da vitória, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Amém. Amém. Podem sentar um pouquinho, irmãos? Amados, eu tenho o privilégio nesta manhã e a satisfação de receber entre nós o pastor Henrique. Por gentileza, pastor. O pastor Henrique é um amigo, companheiro, e nesta manhã, irmãos, ele veio cooperar conosco e nos ajudar. E é muito bom, muito bom. E o pastor Henrique, irmãos, pelo que eu aprendi, quando ele chega numa das nossas congregações, porque ele é um homem, ele vai entender o que eu vou falar. Ele é um homem influente dentro do nosso setor, muito influente. É um professor, é um teólogo. Na vida secular ele é um advogado, mas na vida ministerial é um homem muito importante entre nós. E chegando, pelo menos aonde eu estiver, dirigindo na congregação que eu estiver, ele representa o nosso pastor setorial. Não precisa ser enviado por ele. Ele já representa o pastor setorial. Os irmãos querem concordar comigo ou não? Amém. Isso bem, graças a Deus. Então, irmãos, ele tem um trabalho a fazer aqui nesta manhã. E com ele também está o nosso irmão, pastor Rael. Pastor Rael, por favor. Ele é a primeira vez que ele veio no Parque Imperial. Primeiro de muitas vezes que ele vai vir, em nome de Jesus, né? Pastor Rael é um senhor amigo, crente, pastor há muitos anos, cantor, e eu gosto muito de ouvi-lo. E fiquei feliz quando ele apareceu ali. Graças a Deus. Também, irmãos, conosco está a nossa irmã Roberta. Irmã Roberta, por favor, se coloca no pé. Mas tem um nomezinho depois, né? Roberta. Deixa eu ver se os irmãos gravaram ou não. É Roberta Rocha. Muito bem. E Rocha é coisa forte, né, irmãos? Muito bem. Então estão os nossos irmãos aí, essa caravana, né? Os irmãos estão felizes em rever os nossos irmãos, digam amém. Amém. Deus abençoe. Sendo assim, amados, eu quero transferir a direção deste culto para o pastor Henrique. Por favor, pastor. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Amém. Deus abençoe, bom dia a todos. É um prazer estar aqui com o pastor José Francisco, muito bom rever aqui, com o pastor dessa igreja, o pastor Eber, Deus abençoe. O Mateus, meu amigo, o Ronildo também. Nós somos amigos há muitos anos, aqui nessa igreja nós temos irmãos, amigos, Ju, outros irmãos aí, Agapito, a nossa irmã. Deus abençoe, é bom estar com todos vocês, viu? Tenho o privilégio de ter aqui na minha companhia hoje o pastor Rael Firmo, que já foi apresentado, daqui a pouco vai cantar a minha aqui, para nós louvarmos o Senhor.
Já ouvimos um bom resumo da escola bíblica dominical, onde aprendemos bastante. Que Deus te abençoe, viu, Mateus? Continue te iluminando, derramando a graça e a bondade dele sobre você. E estamos aqui com a doutora Roberta também. Nós hoje viemos tomar a ceia aqui no Imperial, junto com os irmãos, não obstante ao fato de ter a ceia lá na sede, mas nós estamos aqui. Amém, irmãos? Para participar com os irmãos. Eu agradeço o carinho do pastor José Francisco, comigo, que até transmitir aqui a direção do culto, mas nós, irmãos, aprendemos que é uma máxima bem antiga, que faz parte do evangeliquez, que diz o seguinte, que aonde tem Melquisedeque, o Abraão só paga o dízimo, não é verdade? A gente sabe o lugar da gente, né? Então eu queria devolver aqui a direção para o pastor. Daqui a pouco a irmã Roberta Rocha vai dar uma palavra para vocês, o pastor Rael vai cantar no hino também, e dando a minha oportunidade, eu quero trazer uma reflexão da palavra de Deus com os irmãos. Amém? Obrigado, pastor, muito obrigado, viu? Deus abençoe. Amém. Glória a Deus. Aí eu digo, manda quem pode e obedece quem tem juízo. Gostaria de convidar os irmãos para nós louvarmos a Deus com o hino de número 328. É um hino pouco cantado, mas nós vamos louvar a Deus com este hino. Quando a vida desceu do céu. Os irmãos ainda leram esse hino? Leram? Diz assim: quando a vida descido do céu, da paz, saúde e vigor, o pão celeste mandado por Deus é Cristo Salvador. O Redentor vem sem tardar, do pecador o mal sanar. Se algum pedido buscar tua luz, depressa vem a paz lhe dar. Não partes mais, amoroso Jesus, ó vem nos confortar. Gozo santo pra quem tem a luz, em se lembrar do seu Senhor. É só falar do amor de Jesus, o grande Redentor. Teu jugo é doce, meu Senhor, teu fardo é leve que amor. Se eu não posso levar minha cruz, depressa vem me ajudar. Não partes mais, amoroso Jesus, ó vem me confortar. Por duras provas e perseguições, tu fazes o fiel passar, e quem vencer a de ter Galatão, também no céu lugar. Teu Pai, Senhor, a tua glória salvador. Se não puder carregar minha cruz, depressa vem me
infinita graça ficou. Tu és o pão e a vida produz, minha alma vem alimentar. Não guardes mais, amoroso Jesus, ó, vem me confortar. Glória a Deus, bendito é o nome do Senhor Jesus. Eu gostaria ainda de louvar a Deus, irmãos, com o hino de número 89. Aleluia. 89. Glória a Jesus. Vamos ver se os irmãos conhecem o hino 89. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Diz assim, ó. Conta-me sim de Jesus, para na mente eu gravar, como foi que padeceu na cruz pra me libertar, a sua paixão e morte, a começar no jardim. Não houve mais quem tivesse um sofrimento assim. Só amor, só amor, só amor, sublime grande amor. Conta-me como sentiu a rude morte na cruz, suportando a acusação dos inimigos da luz. Conta-me como tem dado ao malfeitor sua paz, dizendo hoje comigo no paraíso estarás. Só amor, só amor, só amor, sublime grande amor. Conta-me como chorou, falando a Jerusalém, profeta fazes morrer, quando a ti eles vêm. Conta-me como ainda chora, por causa do pecador, que não quer seu evangelho, proclamado com amor. Só amor, só amor, só amor, sublime grande amor. Conta-me como Senhor um bom testemunho deu, satisfazendo a lei, quando o cálice bebeu. Também disse estas palavras com seu tão profundo amor: Pai, me perdoa a cegueira que é própria do pecador. Só amor, só amor, só amor, sublime grande amor.
conta-me como também veio ao povo judeu, povo que tanto amou, querendo dar-lhe do céu, como ainda hoje ele ama a todo pecador, dando-lhe paz e descanso pelo evangelho de amor. Só amor, só amor, sublime grande amor. Glória a Deus. É que esses hinos, irmãos, a gente perdeu o costume de cantar. Não se ouve mais cantar esses hinos. Para muitos são hinos ultrapassados, mas tem uma mensagem de Deus. Glória a Deus. Aleluia. Em cada hino da nossa harpa cristã tem uma mensagem gloriosa do Senhor para os nossos corações. Mas nós deixamos de cantar os hinos da nossa harpa, né? Tem lugar que não canta mais de jeito nenhum. Mas eu ainda gosto dos hinos da harpa, irmãos. Gosto muito. Vamos então continuar servindo ao Senhor, ouvindo as nossas irmãs. Tem um grupo que as irmãs vêm mesmo meia-noite, né? Mas o grupo que está aqui pode louvar o Senhor. Faça isso com alegria. O Senhor Jesus, irmãos, Ele disse que onde estiverem 2 ou 3 reunidos em seu nome, aí Ele estará presente, é isso? Não, está presente. Ele está presente. Aonde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, estou presente. Então Ele está conosco nesta manhã. Ele veio nesta reunião. Os irmãos querem perceber a sua presença, comecem a adorar a Ele. Viu? Comecem a recepcioná-lo. Como é que recepciona Jesus? Dando glória ao seu nome. É a melhor maneira. Glória a Deus. Aí nós vamos perceber que na verdade Ele está presente. Ele vai alegrar o nosso coração nesta manhã. E Ele tem uma palavra para o nosso coração nesta manhã. Nós somos as nossas irmãs. Glória a Deus.
todos os discípulos que andaram por aqui pregando a palavra. Imagina passar Paulo e Tiago, ver João, Abraão, Isaac e Jacó. Estamos muito perto de viajarmos para esta cidade. Muito perto, muito perto. Quem sabe será antes do final deste culto. Porque o Senhor Jesus, Ele já preparou o lugar. O lugar já está preparado. E Ele disse: eis que venho sem demora. Então, sem demora é quando? Daqui a pouco. É daqui a pouco. E Ageu disse que daqui a pouco virá o desejado das nações. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. As nações também estão esperando algo melhor. E melhor nos nossos dias é só Jesus. Não tem outra coisa. Pastor Rael, ele vai louvar o Senhor, irmãos. Sabe, meu amigo, o Senhor vai louvar a Deus. Eu vou fazer assim, vou convidar os diáconos para que recebam os nossos dízimos e ofertas que trouxemos para o trabalho do Senhor, porque assim a gente ganha tempo, né? A gente ganha tempo. Não vamos nos alongar neste culto, visto que à noite estaremos aqui de novo. Glória a Deus. Lembrando, irmãos, que o Senhor, Ele ama aquele que contribui com alegria. Então faça isso com alegria para a obra de Deus. Amém? Irmão Gilmar, olha o Senhor, meu. Maravilhoso e eterno Deus. Senhor, em nome de Jesus, Pai querido, nós estamos aqui reunidos
Senhor, para bendizer o teu nome, Pai. Meu Deus, nesse momento que nós estamos, Pai querido, fazendo aquilo conforme tu ordenaste, meu querido. Na tua palavra, Pai, trazemos todos os meses na casa do tesouro para que haja mantimento, Pai. Meu Deus, nesse momento, abençoa os dizimistas, Pai querido, os ofertantes, Pai querido, seja com todos, em nome de Jesus, Pai. É que eu te peço e te agradeço. Em nome de Jesus. Continua com a alegria. Glória a Deus. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Aleluia. Aleluia. Dá o som. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Glória ao teu nome, Jesus. Eu quero saudar os irmãos com a paz do Senhor. Amém. É a primeira vez que eu venho nessa igreja. Já corri tantas igrejas por aí, que nessa não tinha vindo, não. Eu perguntei ao pastor onde estava, 10-1, né? O senhor sabe? O senhor sabe? Estava aí. Mas eu quero saudar os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Nós vamos cantar para não perder tempo, que eu não gosto de tomar muito tempo, não. Quando dá oportunidade, eu canto. Quando é para falar, eu falo. Pode soltar. Pra Jesus eu vou viver, sem ter o seu amor, sempre, sempre vou vencer, porque Cristo é vencedor. Mas o bom eu vou vencer com Jesus no coração. Lá no céu há um bom lugar para quem vencer aqui. Quem o mundo rejeita, vai viver com Cristo aqui. Mas o bom
o mundo eu vou vencendo. Com Jesus no coração. Mas o mundo eu vou vencendo. Com Jesus no coração. Amém. Quem sou eu para merecer tanto amor? Oh, glória! Quem sou eu para ser imagem do meu Deus? Quem sou eu para ter na mão quem me segura? Sou tão homem, criatura, que nem mesmo sei quem sou. Mas tu, Jesus, me fizeste entender que para ti sou precioso, que para ti tenho valor. Tu és poder, tu és virtude e beleza. Tu és a flor da natureza. Tu és consolo, tu és amor. Quem sou eu para merecer uma coroa? Quem sou eu para ser na vida um vencedor? Quem sou eu para clamar e ser ouvido através do meu gemido? Ouvir a mão do Rei Senhor. Mas tu, Jesus, me fizeste entender que para ti sou precioso, que para ti tenho valor. Tu és poder, tu és virtude e beleza. Tu és a própria natureza. Tu és consolo. Tu és Senhor. Glória ao Senhor. Meus irmãos, enquanto o pastor Rael cantava esse segundo hino, Oh, glória a fiquei Deus. pensando ali. Oh, glória a Deus. Esse hino, essa conversa amistosa,
com o Senhor, era para nós fazermos ela diariamente. Diariamente. Quem sou eu? Aleluia, Jesus. Quem sou eu? Oh, glória, da Para lembrança. merecer. Quem sou eu para ser a imagem do meu Deus? Isso era para dizer toda hora. Glória a Deus. Mas o Senhor Jesus, Ele é maravilhoso. Glória a E Deus. nos dá esse direito de sermos abençoados. Glória a Deus. Queridos, nós vamos ouvir a nossa irmã, doutora Roberta. Ela vai nos trazer aqui uma saudação de um tamanho. Qual é o tamanho? 12.210 quilômetros. Está certo? Essa é longa, hein? 12.210 quilômetros ou minutos. Glória a Deus. Irmã Roberta, fica à vontade. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Jesus. Salve, irmãos, com a paz do Senhor. Amém. É um prazer estar aqui ceando com os irmãos, né? Esse domingo tão bonito. A gente passou uma semana com uma chuvarada, né? O tempo estável. Mas hoje é dia de festa e o Senhor nos deu o sol para nos alegrar também. Glória a Né? Deus. E para as irmãs, nos deu o sol também para secar nossa roupa, né? Estava difícil. Ainda mais eu que moro em apartamento. Oh, Jesus. Põe um solzinho aqui, Senhor. Mas graças a Deus por todas as coisas, né? Um culto maravilhoso. Deus já falou conosco. Tirando. O Senhor já falou conosco através dos hinos, dos louvores e também no resumo da nossa escola bíblica dominical, né? Temos tanto a aprender, irmãos. A gente vem para a igreja há tanto tempo. Eu sou nascida em berço evangélico. Venho para a igreja há tanto tempo e estou aprendendo todos os dias. Né? É bem isso que o pastor Mateus falou, que a gente lê um versículo hoje, mas na semana que vem já tem um novo entendimento, né? Uma nova revelação. E o Senhor vai nos ensinando conforme as nossas necessidades. É incrível quando a gente para pensar num versículo que a gente fala assim, gente, eu não havia pensado nesse versículo dessa maneira. E ela vai de encontro à sua necessidade naquele instante, né? Mas graças a Deus por todas as coisas. Eu não quero aqui também, como diria o pastor Rael, ocupar muito tempo. Mas eu queria ler aqui um texto com os irmãos em Salmo 37. Quero ler alguns versos que diz assim: não se irrite por causa dos malfeitores, nem tenha inveja dos que praticam a iniquidade, pois em breve eles secarão como a relva e murcharão como a erva verde. Confie no Senhor e faça o bem, habite na terra e alimente-se da verdade. Agrada-se do Senhor e Ele satisfará os desejos do seu coração. Entrega o seu caminho ao Senhor. Confie nele e o mais Ele fará. Vivemos em tempos que são tempos estranhos, tempos esquisitos, né? Nunca imaginamos passar pelo que estamos passando. E muitas das vezes a gente fala assim, Senhor, eu estou passando aqui uma prova, uma necessidade, e às vezes o meu vizinho que não é crente, né, que não te serve, que não é fiel ao Senhor, está vivendo uma prosperidade tão grande. Mas a Bíblia fala que é para a gente não ter inveja, que é para a gente confiar no Senhor. O Senhor tem os seus planos, o Senhor tem os seus caminhos, né? E se a gente confia nele, Ele sabe o que fazer de melhor para as nossas vidas. Eu quero agradecer a oportunidade em nome de Jesus e pedir aos irmãos que quando forem orar, lembre-se de mim. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Acredito nessa explicação. Meus irmãos, a irmã Roberta falou certo aqui. Estamos vivendo tempos
esquisitos, tantos acontecimentos que a gente jamais imaginou que fosse acontecer, não é? Coisa que nos deixa, na verdade, estarrecidos, coisa que nos cercam aí. Isso de uma maneira, vamos dizer assim, generalizada, né? Porque em todas as áreas nós estamos vendo coisas terríveis, terríveis. Todas as áreas, todos os segmentos. E Paulo, o apóstolo Paulo, ele, naquela época, ele já dizia: de ambos os lados estou em aperto, tendo desejo de partir e estar com Cristo, porque isso é ainda melhor. E esse é o momento, irmãos, que nós estamos vivendo, momento de aperto, problemas de todos os lados, problema econômico, problema político, problema social, problema religioso, porque não pense que a igreja não está enfrentando problema, porque a igreja está enfrentando um grande problema. Eu falei um dia que o Senhor Jesus, Ele permitiu, nesses dias, se a senhora quiser sentar aí, irmão Roberto, ofereça uma cadeira para ela, meu filho. Isso. Ele permitiu que a sua igreja, ela fosse provada. Ele permitiu. E eu me lembrei, quando eu vi a igreja sendo provada, eu me lembrei daquilo que o próprio Jesus falou: quando o Filho do Homem vier, achará fé na terra? Porque a prova veio. A prova veio. E muita gente não passou na prova. Muita gente recuou. Aqui, nessa congregação, pastor Henrique, tem crente que faz 7 meses que não vem aqui. Guardado dentro de casa. 7 meses. Que não vem no culto de jeito. O pastor Edson falou que a pessoa está debaixo da cama. E isso foi uma prova que o Senhor mandou e muita gente não passou. Mas o Senhor ainda é a nossa vitória. Eu olho para o pastor Rael, que é um exemplo de vida, já passou dos 50 anos. Olha, passou só 35, né? 85 anos. Glória a Deus. Esteve internado. Passou na prova. Passou na prova. Aleluia. O Senhor deu vitória. Confiou no Senhor. A igreja orou. Ele confiou no Senhor. E quando um dia eu abro lá o celular, lá vem o pastor Rael andando, saindo do hospital. E eu glorifiquei o Senhor. Aleluia. Porque o nosso Deus, irmãos, ainda trabalha para aquele que nele espera. Viu? Ele ainda trabalha para aquele que nele espera. E nós estamos, irmãos, agora no momento que nós agora iremos, por esses dias, vamos fazer uma escolha. Vamos fazer uma escolha, os irmãos sabem do que eu estou falando. Os municípios farão uma escolha. Vão escolher o seu prefeito, cada município, certo? Vão escolher os seus vereadores,
porque isso é necessário. O pastor Paulo, ele falou ontem, ele repetiu ontem, que nós, o mundo, ele vive de política. Tudo hoje, tudo que o irmão imaginar hoje, tem a política no meio. Tudo. E nós, irmãos, precisamos exercer a nossa cidadania. Precisamos exercer. E para tanto temos que usar de sabedoria. Eu costumo fazer um certo pensamento em relação a, por exemplo, eu preciso pintar 2 casas, a minha e a sua. Você acha que eu vou pintar primeiro qual? Qual é? A minha, é claro. Mas eu preciso pintar a casa do Gilmar e a casa do meu irmão. Eu vou pintar primeiro qual? É do meu irmão, é lógico. Mas se sobrar fica pinta a sua. Tá certo? E o que eu quero dizer, irmãos, é que nós, nosso ministério, acho que não posso falar isso não, porque não é coisa que eu falar. Aqui está o representante geral. Mas aqui está a nossa irmã Roberta. A irmã Roberta eu não conhecia ela, não. Mas o seu esposo, eu conheço desde os 4 anos de idade. Entendeu? Eu conheço a família. Foram meus amigos. E a irmã Roberta, irmãos, ela foi indicada para nos representar na Câmara Municipal de Barueri. Se fosse para escolher entre o meu vizinho e a irmã Roberta, como servo de Deus, irmão dela, eu ia escolher quem? Ela. É lógico, certo? Mas esse assunto, irmãos, certamente será ventilado aqui pelo pastor Henrique. Pastor Henrique, a partir de agora o senhor não vai devolver para mim. É só na bênção apostólica, tá bom? Só na bênção apostólica. Fique à vontade. Deus abençoe. Meus irmãos, eu queria convidá-los todos a ficarem em pé, por favor. Queria pedir a doutora Roberta que viesse aqui para que nós orássemos por ela. Dia 15 de novembro está chegando, né, irmãos? E nós temos ouvido esse chamamento, esse aconselhamento, temos ouvido a nossa irmã e visto que Deus está nos dirigindo a fazer. E nós, como igreja, o nosso papel é estarmos ao lado da serva de Deus, orando por ela e apoiando. Então é isso que nós pedimos a essa igreja. Eu sei que essa igreja está com a irmã Roberta, está conosco, porque entende a necessidade de nós termos lá uma representante da nossa fé, que defende os nossos valores, que pensa como nós e que vai lutar pelos ideais da Igreja do Senhor ali naquele local. Também ela é mulher, né? E aqui em Barueri, dizem que na história de Barueri só 4 mulheres ocuparam aquela história. Eu queria fazer uma convocação para essas irmãs, para mudar esse negócio, né? E nós lá colocarmos uma mulher ali. Esses dias eu estava falando com um amigo
Eu estava perguntando assim, né? Você é casado? Ele disse, sou. Falei, você é casado há quantos anos? Há 30 anos. Eu disse, tá certo. Quais são os principais exames médicos que a sua mulher tem que fazer? Ele olhou assim e falou, não sei. Tem coisa que só a mulher sabe, pronto e acabou, né? Então nós precisamos de uma pessoa com essa sensibilidade. A mulher, nós temos os 5 sentidos naturais, né? Sensoriais, principais. A mulher tem um sexto sentido, né, Juscelino? Né? Dizem que Deus deixou a mulher primeiro para que ela fosse a obra completa, né? A obra final, né? Então é uma bênção. Eu quero pedir aos irmãos que orem pela irmã Roberta, tá bom? Apoiem essa causa e estejam conosco. A Bíblia diz que do coração dos homens provém os intentos e da boca de Deus vem a palavra final. Que Deus juntamente conosco diga amém para isso aqui em nome de Jesus. Eu quero que os irmãos estendam as mãos para cá, por favor, e nós vamos orar pela serva de Deus, pedindo ao Senhor para que Deus incline o coração das pessoas a ela. Amém, irmãos? Pai, nós oramos, Senhor, pela tua filha, irmã Roberta, Pai, pedindo ao Senhor que o Senhor a abençoe também o seu esposo, abençoe os seus filhos, derrama a tua bondade sobre ela. Nessa peregrinação, nessa caminhada que a tua filha está travando nesses dias, que o Senhor coloque pessoas no caminho dela, que o Senhor incline o coração das pessoas para ela e que ela possa, ó Deus, cumprir os propósitos e os desígnios do Senhor. Nós queremos te louvar pela tua igreja, Pai, aqui do Imperial 1, ó Deus, com toda a liderança representada aqui pelo pastor José Francisco. Nós queremos louvar o seu nome por essa igreja, Pai, que está com a tua filha. Derrama sobre ela a tua bondade, a tua graça e a tua misericórdia, Pai. E ó Deus, libera, Senhor, uma palavra de amém, uma palavra final nesta causa, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe a irmã Roberta. Estaremos juntos em nome de Jesus nessa empreitada, em nome de Jesus. Nós já vamos partir para a ceia. Os irmãos podem se assentar, deixar uma reflexão da palavra de Deus com os irmãos no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o evangelista São Mateus. Aleluia, glória a Deus. Versículo de número 30 do capítulo 26. O Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o evangelista Mateus, capítulo de número 26, versículo 30. Os irmãos acharam? Mateus 26, 30. Amém. E tendo cantado o hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Amém. Esse texto, irmãos, ele fala, daquele momento em que Jesus está terminando o momento da ceia. Ele está encerrando a ceia. Ele reuniu os seus discípulos e ele, depois de ministrar a ceia, partindo o pão, dando o pão aos discípulos como símbolo da sua carne e dando o vinho aos seus discípulos como símbolo do seu sangue, Jesus então partiu daquela ceia. Mas como último ato da ceia, a Bíblia diz que Jesus puxou um hino para cantar o hino juntamente com os discípulos. E depois de ter cantado o hino, Jesus saiu daquela sala, que era o cenáculo, e depois de sair daquela sala, daquele cenáculo, Jesus atravessou o vale do Cedron e ele subiu o Monte das Oliveiras, no Monte das Oliveiras, que era particular, um horto particular, um jardim particular, e ali naquele local chamado de Getsemane, ou Getsemane, que é prensa de azeite, Jesus se reuniu com os seus discípulos para orar, e aí, quando deu por volta das 3 horas da madrugada, o Judas chegou com a guarda romana e com a guarda do templo, e Jesus então foi preso. Foi até Anás,
que era o chefe dos anciãos, e ali pelos anciãos ele foi condenado à morte. Foi até Caifás, que era o sumo sacerdote, e ali ele foi condenado à morte. Depois ele foi levado a Pilatos. O Pilatos não quis se envolver e disse: isso aqui é jurisdição de Herodes, manda ele para o Herodes. E o Herodes então, recebendo a Jesus, o condenou também e mandou para Pilatos. O Pilatos, mais uma vez, não querendo julgá-lo, submeteu Jesus ao povo, e o povo condenou Jesus. Voltou para Pilatos de novo, e o Pilatos, não querendo condená-lo mais uma vez, Pilatos então tentou trocar Jesus por Barrabás. E aí o povo escolheu Barrabás para libertar e Jesus para crucificar. O Pilatos, como palavra derradeira, ele então diz: olha, já que vocês estão fazendo isso, eu vou fazer o seguinte, eu vou mandar açoitá-lo, e depois de açoitá-lo eu tento liberá-lo. E o Pilatos mandou açoitar Jesus. Jesus foi açoitado com um azorrague. Azorrague era um chicote feito de couro, e na ponta dele colocavam ali chumbo, pedaços de chumbo e também pedaços de ossos, para que quando aqueles filetes de couro batesse, abrisse as vergas na pele, e aqueles instrumentos cortassem a pele. Depois que Jesus tomou ali quase uma quarentena, porque não podia dar a quarentena mais a pena de morte, deram 39 chicotadas em Jesus, levaram ele de volta para o Pilatos. E o Pilatos submeteu mais uma vez ao povo, e o povo disse: é para crucificá-lo. Crucificam, crucificam, crucificam. E finalmente Jesus então recebeu a coroa de espinhos. Os comentadores dizem que ele recebeu uma coroa de espinhos, e os espinhos não eram pequenininhos assim não, os espinhos tinham cerca de 12 centímetros, e colocaram na sua cabeça, e a Bíblia diz que com um caniço, que era uma cana, um pedaço de madeira, bateram na cabeça, de sorte que aqueles espinhos entraram na onde era possível entrar, sem, é claro, atingir a massa encefálica de Jesus, porque o texto mostra Jesus com consciência em todo o caminho. Mas ele recebeu aquela coroa de espinho, ele recebeu um manto, e ele caminhou pela Via Crucis por cerca de 1 quilômetro, carregando o patíbulo, que era uma parte, aquela viga principal da cruz, até que chegou no Monte da Caveira, no Monte do Gólgota. E ali no Gólgota, essa palavra é uma palavra aramaica que quer dizer Monte da Morte, Monte da Caveira, que ficava do lado de fora das portas de Jerusalém. Jesus então foi pendurado na cruz do Calvário, isso por volta das 9 horas da manhã de sexta-feira. E ali na cruz do Calvário, Jesus falou as 7 palavras da cruz, pediu água, e depois que lhe deram vinagre, passou algum momento ainda, e ele entregou o seu espírito ao Pai, e ele morreu tendo cumprido a obra da redenção e da remissão pelos nossos pecados. E eu quero destacar para os irmãos aqui, em 5 minutos, dizendo o seguinte: que quando Jesus ele concluiu a ceia, ele estabeleceu o Novo Testamento no sangue dele, a nova aliança, o novo tempo. Ele estabeleceu a nova era de relacionamento com Deus através da ceia. Quando Jesus ele terminou a ceia, Jesus tinha plena consciência de toda a dor que ele iria enfrentar até a sua morte. A dor do Calvário nunca esteve desconhecida por Jesus. Jesus sempre teve plena consciência da dor, plena consciência da aflição, plena consciência da rejeição, plena consciência da luta que ele iria enfrentar até finalmente entregar o seu espírito lá no Gólgota. Ele sabia de tudo isso, mas o fato dele estar na iminência da cruz, na iminência da dor, na consciência da gravidade dessa dor, não impediu Jesus de abrir o inário e cantar um hino de louvor, adoração e celebração ao Senhor. Isso é maravilhoso. É maravilhosa a obra de Jesus na cruz do Calvário, mas ali na cruz do Calvário ele está cumprindo o seu ministério, porque ele veio para aquilo mesmo. Agora é glorioso também
que mesmo consciente de toda a dor, de toda a de toda a dificuldade, de toda a rejeição que ele iria sofrer, ele tinha consciência disso, Jesus não se olvidou, Jesus não titubeou, Jesus não deixou de cantar um hino de adoração e de louvor ao nosso Deus. Às vezes nós não queremos cantar ao Senhor, porque nós achamos que a nossa cruz é pesada demais. Às vezes não queremos louvar o Senhor porque achamos que as nossas aflições são angustiantes demais. Mas copiemos o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que mesmo na hora da sua mais aguda dor, mesmo na hora da sua maior aflição, não olvidou-se, não esquivou-se de abrir a boca e cantar um hino de adoração, de louvor e de reconhecimento a Deus. Jesus cantou a Deus na sua hora mais cruenta. É muito interessante que nós não encontramos no ministério de Jesus, que durou cerca de 3 anos, outro momento em que ele cantou. Mas na hora mais cruenta da sua vida, a mensagem que Mateus nos entrega é: no meio de toda a sua dor, no meio de toda a sua dificuldade, no meio de toda a pressão, de toda a rejeição, no meio de toda a situação difícil que o nosso Cristo enfrentou, Mateus diz, apesar de tudo isso, ele levou a sua voz aos céus e ele cantou um hino de adoração e de louvor ao Senhor. A pergunta que fica é: por que o Senhor Jesus, mesmo em meio àquela aflição e àquela angústia, cantou ao Senhor? Em primeiro lugar, ele cantou a Deus porque as lutas nunca o fizeram deixar de amar a Deus. Aleluia. Nós não amamos a Deus porque as coisas vão bem, nós amamos a Deus por quem Ele é. Ele é um Deus maravilhoso, glorioso, extraordinário, benigno. Ele é um Deus surpreendente, Ele é um Deus onipotente, onipresente, onisciente. Ele é um Deus autoexistente, Ele é um Deus impecável. Ele é o Criador dos céus e da terra. Ele chama com a sua boca todas as coisas. Ele é antes de todas as coisas e subsistirá todas as coisas. A Ele glória, honra, louvor e celebração. Não importa se estamos passando por aflições e por angústias, a nossa boca canta ao Senhor porque nós o amamos. Quantos aqui amam o Senhor e podem dar a Ele uma palavra de adoração e de louvor? Oh, aleluia! O Senhor Jesus cantou a Deus porque Ele o amava. Segunda coisa, o Senhor Jesus cantou a Deus porque Ele sabia que aquela situação que ele estava atravessando estava fora, como homem, estava fora do controle dele, no sentido de que ele estava cumprindo um propósito do Pai, como homem, não como Deus. E aí, apesar daquela situação estar fora do controle dele, ele estava sob o controle, a regência, a direção de Deus, o Pai. Por ele mesmo ele disse: Pai, se possível, Pai, passa de mim esse cálice, porque daqui para frente eu já não assumo mais. Mas aí ele recebeu a orientação: faz a minha vontade. E ele disse: mas sobretudo que seja feita a sua vontade. Ele sabia que o que estava acontecendo ali não era a vontade dos romanos. O que estava acontecendo ali não era a vontade dos judeus. O que estava acontecendo ali não era a vontade de Anás, Caifás, de Judas Iscariotes. Não era a vontade de Herodes, de Pilatos, não era a vontade do povo. O que estava acontecendo ali era a vontade de Deus. Deus estava fazendo a sua vontade se estabelecer. Não importa o que aconteça na nossa vida, não importa quão difíceis sejam os nossos dias, tudo o que está acontecendo, de uma forma ou de outra, cumpre a vontade de Deus na nossa vida. Isso é para que se cumpra a vontade de Deus. Isso é para que a vontade de Deus se perpetue e se estabeleça. Por isso, já que a vontade de Deus está sendo feita, a gente pode abrir o inário em paz e cantar um hino de adoração, de louvor e de celebração ao Senhor em todos os momentos da nossa vida. O Senhor Jesus, mesmo na hora da dor, Ele canta porque Ele ama a Deus. O Senhor Jesus, mesmo na hora da dor, Ele canta porque Ele sabe que tudo está no controle de Deus e a vontade de Deus está sendo feita. Uma outra coisa, o Senhor Jesus cantou porque Ele sabe que nada une tanto, nada faz com que as pessoas se sintam tão agremiadas,
tão reunidas, tão ajuntadas, tão congregadas quanto o louvor. E aí o texto diz assim: e tendo cantado um hino com os discípulos. O texto indica que eles cantaram. Houve um envolvimento, houve ali talvez um momento de choro, de constrição, enquanto eles estavam cantando e louvando ao Senhor. Os laços fraternais, os laços de amizade, os laços de coinonia, os laços, aleluia, de cumplicidade estavam se estreitando. Por quê? Porque o louvor nos une. O louvor nos une a Deus, porque Deus habita no meio dos louvores. E o louvor nos une aos nossos irmãos. Quando nós cantamos e celebramos ao Senhor, nós produzimos e desenvolvemos assim uma maior coinonia. É uma bênção cantar sozinho, lavando a louça? É uma bênção cantar sozinho, enquanto você está dirigindo o seu carro, enquanto você está trabalhando? É uma bênção. Mas é uma bênção muito maior quando você ouve a congregação cantar. Parece que a gente faz parte daquilo, parece que aquilo tem a ver conosco, e mesmo que às vezes a gente nem quer se envolver, quando a gente vai ouvindo o louvor, quando a gente vai ouvindo a adoração, aquilo vai nos envolvendo, vai nos, aleluia, tomando, e de repente nós estamos agremiados também. O Senhor Jesus cantou um hino porque Ele precisava unir os discípulos. Ele precisava unificar aquele grupo não teria mais a sua presença até que Ele ressuscitasse, e aquele grupo precisava ficar unido. É muito interessante, porque aqui tem os 11, porque o Judas já tinha saído, aqui tem os 11, aí eles perdem a companhia de Jesus, Jesus morre, ressuscita, e o texto diz assim, lá em João 21, e estando os 11 reunidos, apareceu de novo no meio deles, e disse: Pai seja convosco. E eles então receberam a paz de Jesus, agora ressuscitado e glorificado. Louve a Deus, meus irmãos, louvem a Deus, porque Deus, aleluia, quer ser louvado, e Ele quer ser amado por nós. Louve a Deus, porque Deus está no controle de todas as coisas. E louve a Deus, porque quando você louva, você une pessoas ao seu lado no mesmo propósito, para celebrar, adorar e glorificar o Senhor. Fica de pé no seu lugar em nome de Jesus, por gentileza. Nós vamos fazer uma oração nesse momento, agradecendo ao Senhor, aleluia, confessando os nossos pecados, e depois nós vamos participar aqui do pão e do cálice do Senhor em nome de Jesus. Pai, nós te louvamos esta manhã aqui, Senhor. Obrigado, Pai, por tua bondade, por tua graça e por tua misericórdia. Que exemplo maravilhoso. O Senhor, no dia da ceia, mesmo sabedor de toda a aflição, o Senhor cantou um hino. Nos faça também cantar ao Senhor, nos leve também a cantar ao Senhor, porque, ó Deus, nós te amamos, eu te amo. Essa igreja declara publicamente que te ama, nós te glorificamos, nós te bendizemos, apesar das nossas imperfeições, apesar das nossas limitações, nós te amamos, Senhor, aleluia. Nós também queremos nesta manhã, Senhor, bendizer ao Senhor, pela oportunidade de participarmos da ceia do Senhor. Perdoe os nossos pecados, lava-nos, Senhor, com o sangue de Jesus Cristo, o teu Filho, e nos ajuda aqui, Pai, esta manhã, em nome de Jesus. Amém e amém, Senhor. Podemos assentar. Quero devolver aqui a direção do trabalho do pastor, para que ele possa fazer aqui o ato da ceia e nos despedir em paz, em nome de Jesus. Muito obrigado, pastor. Glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Glória a Jesus, aleluia. Uma palavra poderosa para a nossa reflexão. Glória a Deus. Concernente ao nosso Jesus. O que Ele passou para que nós estivéssemos aqui nesta manhã. Glória a Deus. Ele pagou o preço para que nós estivéssemos aqui. E agora, amados, nós iremos participar da Santa Ceia do Senhor. Esses cálices
os kits que vão ser distribuídos, irmãos, eles já estão consagrados. Então, nossos diáconos, eles vão distribuir para os irmãos os kits. E depois que todos pegarem, nós vamos participar primeiro do pão e depois do cálice. Aleluia. Tem um que dizia assim, ó. Bendito seja o Cordeiro que na cruz por nós padeceu. Bendito seja o seu sangue por nós Tomai e comei, disse Jesus. Este é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isto todas as vezes em memória de mim. Participemos do pão, irmãos. Todos. Glória a Deus. 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 Enquanto você participa de pão, o Espírito Santo lhe renova. Enquanto você participa de pão, você pode ser curado.
para a glória do nome do Senhor. Glória a Deus. Todos participaram do pão? Amém? Faltou alguém? Não. Todos participaram. Diz o texto sagrado: semelhantemente também depois desse ano, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isto em memória de mim. De posse do cálice, a Bíblia diz: bebei dele todos. Vamos participar do cálice, em nome de Jesus. Aleluia, 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 aleluia. Sinta a presença do Senhor nesta hora. Aleluia, aleluia, aleluia. Glória ao nome de Jesus. Glória ao nome do Senhor Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Bendito é o nome de Jesus. Todos participaram do cálice? Todos. Fiquemos em pé. Vamos agradecer por essa etapa. Ah, que bom. Meus irmãos, nós vamos agradecer por essa etapa da ceia no dia de hoje. Esse momento maravilhoso. Vamos agradecer pela oportunidade que o Senhor nos concedeu. Depois os irmãos sentem só um pouquinho, que o pastor Henrique ele tem algo para entregar aos irmãos. E depois nós estaremos indo para casa. Amém? Glória a Jesus. Quero convidar o pastor Rael para vir fazer agora a oração, agradecendo pela ceia. Glória a Deus. Nosso Deus, nosso Pai, nós queremos, Senhor, te agradecer, meu Deus, meu Pai, Meu grande Deus. por essa ceia que tu nos deste nesta manhã. Esteja servo, guarda o mesmo, mais socorro, Senhor. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. Poder sentar, irmãos. Só um minuto. Glória a Deus. Quero convidar aqui. Meus irmãos, Deus abençoe vocês. Muito obrigado, viu, pela recepção, pelo carinho dos irmãos. Nós temos muita alegria sempre estar